Olá, meus queridos amorosos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui ao 25º desafio e o tema de hoje é o amor perdoa, um tema maravilhoso. Nós vamos começar abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Amém. Que possamos ser homens e mulheres perdoadores a exemplo de Cristo. E a exemplo também do apóstolo Paulo, que deixou aqui essa carta aos Coríntios. O interessante aqui é que Paulo orienta que depois da disciplina do arrependimento, vem a hora de perdoar e restaurar essa pessoa. Paulo ele minimiza muito bem aqui a questão da ofensa, quando ele diz, se é que havia alguma coisa para perdoar. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo era um homem maduro espiritualmente. E os maduros espiritualmente faz a gente pensar assim, se é que houve algo contra mim, já entreguei para Cristo, né? Ou seja, ele está deixando bem claro, ele não está guardando isso no coração. Outro exemplo também que nós podemos usar aqui para introduzir esse capítulo é a parábola do servo impiedoso, lá em Mateus 18, de 21 a 35. É uma introdução excelente para esse capítulo. Eu quero só frisar um pouquinho, né? O servo perdoado por uma dívida impagável pelo rei. Ele recusa-se a perdoar uma pequena dívida de um colega. Ele acaba de ser perdoado pelo rei, né? De uma dívida que ele não teria condições de pagar. E aí ele encontra-se com um colega, um conservo, né? Vamos dizer assim, um colega de trabalho, um colega ali que ele convivia diariamente, que devia alguns pequenos denários para ele, e ele executa a dívida e inclusive manda o colega para a prisão até que o colega pagasse ele, né? Ou seja, ele não teve a capacidade de replicar aquilo que ele ganhou. Nessa parábola, Jesus deixa muito claro que Deus é o nosso rei e ele nos perdoa de uma dívida impagável. Nós não teríamos condições de pagar por todos os pecados e dívidas que cometemos. Ele nos perdoa. Então, a exemplo disso, nós devemos perdoar os nossos colegas, os nossos irmãos, os nossos familiares e principalmente o nosso cônjuge. E é isso que nós vamos tratar hoje, né? Capítulo 25, o amor perdoa, é exatamente isso. É praticamente o coração do casamento. Porque nós, vamos ser sinceros, duas pessoas imperfeitas, convivendo todos os dias, vai ter erro, meus irmãos. Não tem jeito, vai ter erro. E se vai ter erro, precisa ter o quê? Precisa ter perdão. Essa é a chave. O perdão no casamento. Um resumo do capítulo, se for fazer um resumo rapidamente aqui, é exatamente isso. O capítulo ensina que amar é escolher perdoar. Não é ignorar o que aconteceu, não é fingir que não doeu, muito menos dizer que estava certo. Perdoar é abrir mão do direito de cobrar, de guardar ressentimento, que isso é tremendamente prejudicial, ou de usar aquilo como arma no futuro. Tá? Então, perdoe, não use como arma no futuro e não guarde ressentimento, porque faz bem para o casamento, faz bem para você. O livro mostra que o verdadeiro amor não mantém uma lista de falhas do outro. Ele não vive dizendo, mas você fez isso. Lembra aquela vez? Não. Né? Eu nunca esqueci aquilo. Que essas
palavras possam estar banidas do nosso vocabulário, dos nossos diálogos. Perdoar é libertar o outro, mas principalmente libertar a si mesmo. Guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro passe mal. Quem passa mal guardando mágoa é quem está guardando a mágoa. Aplicações para o dia a dia no casamento. Sobre a arte de perdoar. Por exemplo, nas pequenas coisas, palavras atravessadas, palavras malditas, colocadas no momento errado, o esquecimento de algo importante, de repente você esqueceu uma data importante, ou a pessoa, sua amada, seu amado, esqueceu uma data importante. A crítica feita no tom errado, porque às vezes pode ter crítica, mas tem que saber usar o tom de voz, o momento correto. Então, a crítica feita no local errado, no tom errado, você fica guardando aquilo. São pequenas coisas que vão abalando o amor no casamento. Uma atitude impensada. Se não resolver hoje, vai se acumulando, vira acúmulo. E o acúmulo vai distanciando um do outro. Outro exemplo, nas feridas maiores. Chamei esse aqui até agora de feridas menores e essa agora de feridas maiores. Pode ser, por exemplo, uma mentira, uma decepção, uma traição de confiança ou uma falta de cuidado. O perdão aqui não é simples, ele é um processo. Mas o amor decide não viver preso ao passado. O amor decide perdoar. E perdoar não significa confiar automaticamente. Perdoar aqui é uma decisão. É uma confiança e reconstrução. Reconstrução desse laço de confiança. Isto é o perdoar. Um outro exemplo, uma outra aplicação no dia a dia. No jeito de discutir. Casais maduros discutem para resolver. Casais imaturos discutem para vencer. E aí eu volto com uma frase que eu já disse em alguns episódios anteriores, Você quer ter razão ou ser feliz? Quando o amor perdoa, não joga o passado na cara. Não usa a fraqueza do outro como munição e não fica revivendo o erro toda vez que surge um conflito. Perdoou, acabou. Uma verdade importante para nós meditarmos aqui. Perdoar não é sentimento, é decisão. Amor também é decisão. Então nós devemos decidir amar e juntamente com decidir amar, decidir perdoar. Você não espera sentir vontade de perdoar. Você decide perdoar e os sentimentos vão sendo curados no caminho. É para o bem do casal, para o seu bem. Se Deus nos perdoa constantemente, como nós não vamos perdoar quem vive do nosso lado? Vou deixar aqui também 3 perguntinhas para a nossa reflexão antes de nós passarmos para o desafio. Existe algo que ainda está guardado no seu coração contra o seu amado ou a sua amada? Existe alguma frase do tipo: eu já perdoei, mas... Será que existe esse mas, esse porém? Você já perdoou de verdade ou só colocou o assunto em silêncio? Não vou tocar nisso aqui. Conclusão disso.
O amor não sobrevive sem perdão. O amor sem perdão vira cobrança. Amor com perdão vira cura. Casais fortes não são os que nunca erram. São os que sabem pedir perdão e sabem liberar perdão. Então, quando você vê lá aquele casalzinho com 50 anos de casado, eles têm essa arte. Eles têm esse dom de pedir perdão, mas principalmente saber liberar o perdão. Isso tem que andar junto no casamento. Saber pedir perdão e saber liberar perdão. E o desafio de hoje é simples, é perdoar. Seja o que for que você ainda não perdoou em seu cônjuge, perdoe hoje. Esqueça, assim como pedimos a Deus para perdoar as nossas dívidas, a cada dia devemos pedir a Deus para ajudar-nos a perdoar os nossos devedores a cada dia também. A falta de perdão tem mantido você e seu cônjuge na prisão por muito tempo. Então diga de coração: eu escolhi perdoar. E liberte vocês dois dessa armadilha do ressentimento. Por último, quero deixar um versículo que fica em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Jesus, na hora que estava sendo crucificado, as pessoas zombando dele e ainda até atirando sorte sobre as vestes dele, que aconteceu logo após aqui, né, desse versículo. Jesus ainda fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deu um exemplo para nós. Nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é o nosso manual. E ela fala: perdoa, assim como Cristo perdoou. Que também possamos perdoar uns aos outros. Amém. Espero vocês amanhã.